Oi gente, começando mais um diário de tentante aqui com vocês e hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre a minha captação de óvulos e o que é a síndrome da hiperestimulação ovariana. Pessoal, então como todos vocês sabem aqui, os meus seguidores, recentemente eu passei pela captação de óvulos e nessa captação de óvulos ocorreu a síndrome da hiperestimulação ovariana. Então, no dia 11 de abril, eu e meu marido fomos para Ribeirão Preto, São Paulo, para fazer a captação de óvulos e de espermatozoides. Por que deu a síndrome da hiperestimulação ovariana em mim? Eu captei 54 óvulos, gente, real. Nossa, eu tô super feliz por ter feito essa hiperestimulação e eu vou contar para vocês no final o porquê que eu estou feliz, mesmo com as complicações que eu tive no decorrer da síndrome. Eu saí, do procedimento e quando eu saí eu já estava com o soroterapia, para fazer a hidratação, porque eu tinha desidratado bastante. E a síndrome da hiperestimulação, ela precisa que a mulher esteja totalmente hidratada. E tinha que ver se eu estava conseguindo fazer xixi e se a urina ela estava na cor transparente, um pouco transparente junto com o amarelado, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu precisava ficar verificando a cor da urina por conta da síndrome. Como tinha muita toxina no meu corpo por conta do ovário, ter ficado muito inflamado por conta da hiperestimulação, então eu tinha que ficar verificando isso, a urina. Outra coisa que eu tinha que ficar verificando seriam meus batimentos cardíacos. Ele não podia passar mais que 90 batimentos cardíacos, por conta da complicação mesmo da hiperestimulação. Uma das coisas que as enfermeiras da clínica pediram para mim ficar verificando seria a minha barriga. Como ela distendeu muito, por conta dos ovários, que o nosso ovário, gente, é do tamanho de uma azeitona. Ela ficou do tamanho de uma laranja, ficou gigantesco, os dois ovários. Pensa, como eu tive 54 óvulos captados, então foi muita coisa para mim. Eu fiz todo o processo de tomar as medicações, eu tomei o Desogestrel, eu tomei o AS, tomei o Fostimon e por fim tomei o Gonapeptil e o Choriomon. Então eu tô lendo aqui, gente, porque é muita medicação, No decorrer da captação foi muita medicação. Eu fiz por 10 dias, as medicações. No último dia foi 2 cápsulas de Desogestrel, 1 cápsula de AS, uma aplicação de Gonapeptil e uma aplicação de Choriomon, A Gonapeptil é a única que não precisa ser diluída, que ela já vem na seringuinha que eu mostrei para vocês no vídeo das medicações e é a única que não precisa. O resto tudo precisa fazer a diluição da medicação. Vou mostrar aqui para vocês o kitzinho que a clínica deu pra gente, Essa sacolinha aqui, as nossas prescrição que foi feito para mim. Nessa bolsinha, eles deram essa garrafinha aqui da clínica, da Semiar, quando eu saí da captação de óvulos, porque eu tinha que beber, pelo menos 6 litros de água por dia, para sair toda essa toxina, para a urina sair clarinha, Então eles me deram essa garrafinha. Eu já tinha a minha garrafinha, mas eu utilizei essa daqui também. Então, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês o que é a síndrome da hiperestimulação ovariana, Eu vou ler porque aqui na folhinha que eles me deram tem certinho o que é, só para mim não falar coisa errada aqui para vocês, Se você recebeu esse informativo é porque apresenta risco elevado de desenvolver a síndrome da hiperestimulação ovariana durante a primeira semana após a captação de óvulos. O que é a SHO, que é a síndrome, É uma complicação que ocorre entre 1 e 5% das mulheres
Essa condição ocorre alguns dias após a captação de óvulos e está associada à constipação intestinal, dor, distensão abdominal, náuseas, vômitos, dificuldades respiratórias, redução do volume urinário e trombose. Quem é considerado como risco de síndrome? Pessoas com boa reserva ovariana e que conseguem muitos óvulos. Como fazer para evitar a síndrome ocorra? A estratégia mais importante para a redução do risco da síndrome é congelar todos os embriões. Ao não realizar a transferência do embrião no mesmo ciclo, a complicação vai durar apenas poucos dias, com os sintomas melhorando muito do 7º ao 10º dia após a punção dos folículos. Qual é a maior preocupação? O que mais preocupa é o risco de desidratação, por isso é fundamental aumentar muito a ingestão de líquidos, de forma que a urina esteja sempre clarinha. Além da cor da urina, outro bom marcador da hidratação é a frequência cardíaca e o volume urinário. Avise em seu grupo que se estiver acima de 90 batimentos por minuto. Tomar de 4 a 7 litros por dia de água ou água de coco ou Gatorade. Não se deve tomar grandes quantidades por vez. Iniciar preferencialmente na véspera do procedimento. Repouso, preferencialmente sentada em uma poltrona confortável ou deitada na cama com tronco elevado apoiado de 2 a 4 travesseiros. O intestino deve funcionar todos os dias. Caso não funcione, tente iniciar tomando soro caseiro de 2 a 4 litros. Se continue sem funcionar, pode usar o Moving Lax, 8 sachês por dia em 1 litro de água, o enema e óleo mineral. Usar as medicações para controlar a dor sempre que incomodar. O que fazer para evitar as complicações? Manter-se bem hidratada desde antes da punção, medir a frequência cardíaca 4 vezes por dia e sempre tirar foto da urina do vaso, né? Urina não clara ou frequência cardíaca acima de 90 batimentos cardíacos. Isso é sinal de desidratação, o que pode trazer graves riscos. Jejum e repouso todo o tempo no sofá ou na cama de 3 ou 4 travesseiros. Ingestão de 50 ml a cada 5 minutos. Soro caseiro ou isotônico como Gatorade ou Pedialyte. Reavaliar a cada 30 minutos até baixar de 90 batimentos em 2 avaliações seguidas. Tomar pelo menos 4 litros de soro caseiro. Mesmo com esses cuidados, pode ser necessário internação para hidratação endovenosa ou realização de drenagem do líquido que se acumula no abdômen, que seria um procedimento, isso daqui que eu falei, que chama cudocentese. Vocês já viram aquela barriga d'água que a gente fala? Essa barriga d'água se chama ascite. É quando tem muito líquido na região abdominal, né, que se acumula ali, e a gente precisa fazer um tipo de procedimento para retirar essa água. O que acontece? Lá na clínica, eles fazem um procedimento que chama cudocentese. Se fosse para a gente fazer num hospital normal, o nome do procedimento seria paracentese. É o nome do procedimento quando a pessoa tem ascite, que é a barriga d'água, e precisa fazer esse procedimento para retirar todo esse líquido abdominal ali que está acumulado, tá? Então, internação para hidratação endovenosa, repouso o máximo possível. E daí, se no caso, né, a pessoa precisasse ficar internada, tá? Teria que usar a sonda vesical de demora para monitorar o débito urinário e maximizar o repouso. Hidratação endovenosa com Ringer lactato ou soro fisiológico 5%, 250 ml por hora, ajustando para manter o débito urinário entre 50 a 100 ml por hora.
A cudocentese é o procedimento relativamente seguro. Lembrando, gente, que a cudocentese é a clínica quem faz. Nos hospitais, né, se a gente for procurar um pronto atendimento da sua cidade, os médicos não vão saber o que é esse procedimento. Eles sabem da paracentese. A cudocentese, pela clínica, seria um procedimento diferenciado, que como a gente acabou de fazer a captação de óvulos, para não gerar mais risco, mais complicações, eles fazem a cudocentese. Se eu não me engano, a enfermeira falou assim meio por cima, eu não entendo também sobre esse procedimento, tá? Quem entende é mais quem é da parte da área de reprodução humana mesmo, então eles sabem tudo sobre reprodução humana. Se eu não me engano, o procedimento ele é feito uma punção direto da canal vaginal mesmo da mulher. É como se fosse fazer a captação de óvulos, só que eles fazem uma punçãozinha direto pelo canal vaginal e retira todo esse líquido sem precisar que faz uma paracentese, que é direto no abdômen mesmo. Então, um procedimento relativamente seguro, porém que poucos médicos sabem realizar. Então eles frisam bastante isso na hora que você sai da clínica. Eles têm muito medo, gente, que pode acontecer coisas piores. Eles comentaram que uma mulher, ela foi fazer a captação de óvulos e ela teve a síndrome da hiperestimulação ovariana como eu. E ela chegou no pronto atendimento da cidade dela e os médicos retiraram os 2 ovários dela e ela não pode ter mais filhos. Então, assim, isso é muito grave, gente, porque, assim, como eles frisaram bastante, olha, você só vai no pronto atendimento realmente se você tiver necessidade de ir. E a minha médica, que é daqui de Maringá, ela ficou fazendo todo esse acompanhamento comigo, ela ficou observando, ela ficou avaliando, todo dia ela mandava mensagem, o pessoal da clínica toda hora mandava mensagem no nosso grupo do WhatsApp também, porque quando você faz o procedimento, eles fazem um grupo no WhatsApp para ficar monitorando a paciente e também para enviar as informações sobre os seus embriões, se eles estão se desenvolvendo, se não estão. Então, assim, era um grupo com a equipe toda da clínica mesmo e mais a minha médica. Então, gente, desta forma, sugerimos que as pacientes de risco fiquem em Ribeirão Preto ou cidades vizinhas por um período de 5 a 10 dias após a punção dos folículos. Então, eles tinham muito medo que eu fosse embora. E eu vou contar para vocês um pouquinho como foi a minha semana da síndrome da hiperestimulação ovariana. As minhas complicações, elas começaram a acontecer no D1, que a gente fala, que é um dia após a punção. O D0 é o dia da captação de óvulos, só para vocês entenderem um pouco. O D1 é o primeiro dia após a sua captação de óvulos. Então, eu saí da captação de óvulos, fui para a salinha de repouso lá deles, eu já estava encontrando meu marido lá, e foi quando a enfermeira veio e falou que eu tinha feito 54 captações de óvulos, que seriam folículos, né? E foi muito, e tinha dado a hiperestimulação ovariana. Só por você ter captado, por você ter uma boa reserva ovariana, eles já falam que é síndrome da hiperestimulação, tá? Não é por conta das complicações, e sim por conta da captação que você teve naquele dia. A enfermeira já veio aferir minha pressão, já veio verificar meus batimentos cardíacos e a cor da minha urina. Eu sempre tinha que ficar olhando a cor da urina, fazer xixi lá no vaso e tirar foto para eles verem. Porque, como disse aqui, a gente não pode ter a urina muito escura quando a gente faz a captação de óvulos, tá? Porque senão seria um sinal de desidratação. E seria essa cor aqui da urina, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então, assim, se tiver bem clarinha, é sinal que você tá hidratado. Se tiver um pouquinho mais escurinha, tá escrito pouco hidratado, tá? Essas cores aqui. Agora, se tiver essa cor aqui mais turva, meio puxando para o sangue, é que você está desidratado. Então, eles tinham muito medo que eu ficasse desidratada após a captação de óvulos.
Graças a Deus, né, na hora que eu saí do procedimento, eu já estava bebendo bastante líquido, eu já estava com o sorinho aqui instalado, né? Então, assim, consegui fazer bastante urina, sempre deixando a urina, assim, no hidratado e pouco hidratado, que não chegava na desidratação, graças a Deus. Não estava, assim, com sinais vitais alterados. Eu tava sentindo bastante dor abdominal na região da pelve aqui, gente. Minha barriga tava super edemaciada, super distendida. Eu parecia assim que eu tava uma gestante de 5 meses, de tão inchada que eu estava. E tem algumas fotos que eu vou deixar correndo aqui ao longo do vídeo pra vocês verem que não é mentira minha, eu tava bem inchada mesmo. Pra vocês terem noção, quando eu cheguei em casa nos últimos dias da semana de complicação, eu fui me pesar para ver quantos quilos eu tava. Eu estava com 73 quilos, gente, 73. Eu tenho 65, 64 quilos. Eu fiquei horrorizada. Eu falei, meu Deus, como eu vou perder esse peso? Mas, gente, perdi, graças a Deus. E emagreci, aliás. Como a gente tinha ido pra Ribeirão Preto para ficar uma noite só, então a gente saiu, né, do hotel onde nós estávamos hospedados, que é a Style Business lá que a gente ficou, e fomos para a clínica. Eu venho procedimento às 11 horas da manhã, e a gente, 11h30, 11 horas, tá? Voltei do centro cirúrgico às 1h30 da tarde. Nós ficamos na clínica da 1h30 às 5h30 da tarde, para vocês terem noção o tanto que eles estavam com medo de eu ir para casa, tá? Porque de São Paulo, Ribeirão Preto até Maringá, Paraná, são 6, 7 horas de viagem, dependendo de como tá, né, a rodovia. Mas estava tudo tranquilo, né? Como era dia de semana, então assim, é bem tranquilo, né? O pessoal falou assim, olha, vocês vão ter que dormir mais um dia aqui em Ribeirão Preto, pra Stephanie pelo menos descansar esse dia. Ainda bem que eu dormi, né? E então nós voltamos para o hotel, quase não conseguimos achar vaga no hotel, ainda bem que conseguimos ali um quarto pra gente se hospedar. Então nas 6h30 da manhã da quarta-feira, nós retornamos na clínica pra gente passar lá pra verificar meus sinais vitais novamente e elas me darem alta da clínica. Eu não podia ir embora sem a alta. Então foi quando elas falaram, olha, Stephanie, como você é da área da saúde, né, você tem um acompanhamento também com a sua médica, a gente vai estar te liberando para você ir para casa, só que você vai ter que ir tomando, fazendo a ingesta de água e parando assim, pelo menos de 20 em 20 minutos e fazendo xixi e mandando foto pra gente. E sempre avisando, olha, tô sentindo dor, não tô, né? Então eu fui, gente. E assim, meu marido comprou não sei quantas garrafinhas de Gatorade, de água de coco, água também eu ficava tomando toda hora. Então a gente parou muito na rodovia, naquela entrevias, né, que tem, pra mim poder estar indo no banheiro, fazendo xixi, porque eu não podia segurar também o xixi. Então, por fim, chegamos em casa. Eu estava sentindo muita dor, gente, uma dor assim insuportável. Eu estava andando desse jeito assim, ó, bem curvada. Eu não conseguia ficar ereta de jeito maneira, não conseguia. Eu só andava desse jeito, foi terrível. Então, nós chegamos em casa no D1 mesmo. No D1 mesmo, quando a gente chegou em casa, eu não estava conseguindo comer nada. Eu tava bem assim, com o estômago bem ruim, estava conseguindo ir no banheiro evacuar, mas estava saindo bem pouquinho assim, não era uma coisa normal minha, né? E aí, gente, primeiro dia para dormir foi o caos, né? Eu na minha casa, junto com meu marido ficou me dando suporte a todo tempo, ele dormia junto comigo, quase que ele dormia sentado junto comigo. Eu dormi por 12 dias sentada, foi dias horríveis pra mim. Eu achava que eu não ia passar dessa, gente, juro por Deus. Eu falava assim, meu Deus, se Deus tem um propósito, por favor me fale, porque eu não
não sei, eu não vou dar conta disso. Que era uma dor assim, gente, que olha, sério, eu nunca passei por isso na minha vida, de tanta dor que eu senti, umas pontadas, eram umas coisas assim, abdominais, que era terrível, tá? Então, eu pedi pra minha mãe fazer um fubá, que era a única coisa que eu conseguia comer, era a única coisa. Então minha mãe fez uma panelona de fubá pra mim e eu lá comia na hora do almoço. À noite eu não conseguia comer porque já tava me repugnando aquele fubá. Enfim, quando nós fomos dormir, como eu li aqui pra vocês, eu tinha que dormir com uma almofada e com o tronco elevado, eu não conseguia. Então eu dormia só sentada. Gente, eu dormia sentada, juro. E pensa, eu encostada na parede, dormindo no sofá. Era isso que eu dormia, tá? Por 12 dias. Então, a noite inteira, né, eu tinha que acordar pra mim tomar água e tomar as medicações solicitadas pela médica, né? Eles, quando a gente sai da clínica, eles já dão toda a medicação que a gente tem que tomar, né? Eu só não vou mostrar aqui pra vocês porque já acabou tudo. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês a receita. Então, eles me deram dipirona de 6 em 6 horas, tá? De 500 miligramas. Eles me deram sulfato de morfina, que é a morfina, tá? De 30 miligramas, de 12 em 12 horas, apenas se dor forte. Todos os dias eu estava sentindo dor forte, mas eu aguentei até o D3 pra mim tomar morfina. Porque assim, a dor tava insuportável. A prednisona eu tomava pra desinchar. E o AS eu continuei tomando também. Eu achava que era só no procedimento, mas não, tive que tomar na síndrome também, tá? Eles colocaram aqui também fazer o máximo de repouso, não sair para comer, fazer repouso físico e sexual por pelo menos 5 dias, a urina deve sempre se manter clara e frequência cardíaca menor que 90, ingerir pelo menos 6 litros de água por dia, procurar ficar deitada com a cabeça elevada sempre que possível, levantando para urinar e se alimentar, e se entrar em contato, né, com dificuldade de se hidratar ou se estiver vomitando. O que acontece, gente? Todos os dias eu tava vomitando, né? Eu não é tipo assim, eu vomitava um dia, depois não, todos os dias eu vomitava. Não parava nada no meu estômago. O fubá, assim, eu comia. Só que daí passava algumas horas, eu tinha que tomar água, de coco. E isso foi me repugnando, porque eu não sou acostumada a beber tanta água assim, né, por dia. Então assim, eu repugnava, eu achava que não ia conseguir, e daí eu ia pro banheiro e vomitava. Então assim, eu tentava ser o mais forte possível, mas não consegui, gente. Essa foi a fase bem difícil. Nunca consegui, tipo assim, segurar os vômitos, eu tinha que vomitar. Então, como eu disse, os piores sintomas que eu tive no decorrer da síndrome da hiperestimulação foi entre o D3 até o D7. Foi os piores dias da minha vida. No D3, o que aconteceu? A minha barriga estava muito inchada e vai estar passando aí a fotinha da minha barriga. E eu tinha comprado soro fisiológico para mim fazer em casa, porque como eu sou da área da saúde, eu mesmo me furo ali, eu mesmo coloco sorinho, tá tudo bem, tá, gente? De boa. Então, assim, eu colocava o sorinho, né? Meu marido me ajudava ali a garrotear tudo, a fixar. E ficava à noite tomando sorinho. Só que daí chegava a madrugada, eu começava a passar muito mal com ânsia de vômito. E minha barriga começou a distender demais, distender, e eu achava que eu já tava cacite. Gente do céu, foi dias terríveis. E aí eu procurei a minha médica, falei assim, doutor, olha, né, minha barriga tá muito estendida, tô com muita dificuldade respiratória, meus batimentos estavam indo para 90, 95 batimentos por minuto. Então eu falei assim, doutora, olha, não tô conseguindo. Ela falou, Stephanie, então eu vou ter que te internar. Aí foi quando eu surtei. Eu
falei, ai meu Deus, não quero. Daí ela falou assim, não, Stephanie, então vamos procurar um pronto atendimento. Eu vou falar direto lá no plano de saúde, né, da Santa Casa. E vou conversar com a médica, né, que vai estar de plantão lá na maternidade. E você vai direto lá pra ela te avaliar. Eu falei, beleza. Aí eu e meu marido chegamos lá. E daí foi quando a médica falou, olha, Stephanie, sua barriga tá bem estendida. Eu tô sentindo que tem um pouco de líquido na sua barriga, mas ainda não é preocupante. Mas a sua frequência respiratória tá muito fraquinha. Gente, eu respirava assim. Tava muito fraquinha, eu tava com muita dispneia, que é a frequência respiratória baixa, tá, gente? E eu falava assim, gente do céu, eu vou morrer, esse líquido já entrou na pleura do meu pulmão, eu já tô assim num estado que a médica, né, do plantão avaliou, ela falou, olha, eu vou te dar a medicação pra dor, que você tá sentindo muita dor, e vou dar o sorinho também, o Ringer lactato. Eu falei, beleza. Aí eu tive que tomar esse soro, e, gente, eu cheguei às 7h30 da noite, eu fui sair de lá 2 horas da manhã. O soro eu tinha que tomar, vamos supor assim, o normal da gente tomar um sorinho sem medicação nenhuma, tá? Demora de 40 a 50 minutos. Em 2 horas o soro, porque não podia correr muito rápido o soro, pra ele não hidratar demais e o líquido se expandir. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, né? Mas tudo bem. Fui, tomei o soro, me hidratei, isso foi bom pra mim e voltei pra casa. Quando eu retornei em casa, gente, eu não conseguia dormir. Eu já tava assim, num estado que eu falava assim, se eu dormir, eu não sei se eu acordo amanhã. Eu tava nesse estado, porque assim, as dores eram muito fortes, eu tava tomando a morfina, né? Como eu mencionei aqui. Eu tava dormindo sentada, então era uma dor lombar terrível aqui, gente. Foi muito difícil essa dor. E daí eu respirava, daí doía aqui, parecia que doía o pulmão. Aí doía aqui, parecia que doía o coração. Ai, gente, olha, vou falar pra vocês. Eu não sei como eu aguentei, era Deus me ajudando, era meu marido, era minha família orando por mim. Foi dias bem difíceis, como eu já disse várias vezes, mas eu tenho que repetir que foi difícil pra mim. Não sei se para outras mulheres que passaram pela síndrome foi tão difícil assim, mas pra mim foi dias bem difíceis, tá? Então eu não dormia, eu fiquei com a minha olheira assim super funda. Foi assim que eu falo assim, Deus tem um propósito pra tudo. E pra mim, ele teve e tá tendo pra mim e pro meu marido, tá? E eu vou contar pra vocês qual que é esse propósito de Deus na nossa vida. Porque até então, eu falava assim, mas Deus, por que eu tô passando por isso? Sendo que é meu sonho, é o sonho meu e do meu marido, de ter um filho. Primeiro, que eu não consegui ter natural. Segundo, que eu tô tendo que fazer esse procedimento e eu tô passando por tudo isso. Então, por que, Senhor? Me mostra o porquê que o Senhor, por que eu estou passando por isso. E foi quando eu abri meus olhos e a minha médica mandou uma mensagem pra mim após eu ter passado, né, todos os sintomas. A minha médica, ela chegou pra mim e falou assim, Stephanie, 54 óvulos, 27 viraram embriões. E eu vou falar pra vocês agora como que tá a evolução dos meus embriões. Todos estão em estágios em blastocisto, tá? Então, como eu disse, eu tenho 27, eu vou falar um por um. Eu tenho um 4AA, 4AB, 3AB, 4AB, 4AB, 3AB, 4BB, 4CB, 5BC e 27, que eu não sei o que isso significa, tá? 5BC e 27 também, 3AB, 4AA. Ah, perdão, gente, esse daqui é esse E tal número, qual embrião que tava em qual palheta, né, e tal. 4AA,
4BC, 3CB, 3CC, 3AA, 3AA, 4AB, 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 4BA, 4BC, 4CC, 3BB, 3AB, 4AB, 4BB e 4CB. Gente, eu tenho todos esses embriões que eles estão desenvolvidos e outros estão em desenvolvimento. Tem os melhores, tem outros, né, mais ou menos, mas assim, todos estão em estágios bons, que a minha médica já falou. Então eu tô muito feliz por conta disso, por quase todos os embriões, né, estado bom, né, não foi em vão todo esse procedimento que nós fizemos. A síndrome da hiperestimulação essa semana, que foi dias difíceis para mim e para o meu marido, mas nós passamos por isso com muita fé em Deus. Então, para mim, assim, isso é tudo. Desculpa, gente, aqui é muito emocionante falar sobre isso, porque a gente tava esperando tanto por isso, sabe? E não sei nem o que dizer, mas enfim, vamos voltar. Então, o meu grande propósito para Deus é poder doar esses embriões para outras mãezinhas que necessitam tanto, que precisam também de um embrião, que precisam dar à luz a um filho, né? Mesmo que não seja o seu filho, mas poder ter esse momento. Gente, é gratificante a gente receber uma coisa de Deus e a gente falar assim, meu Deus, então é para isso, é para esse propósito. Não sei se é para esse propósito que eu esteja nesse mundo, de eu poder dar esses embriões, meu marido poder dar também esses embriões, e talvez esse propósito por a gente estar fazendo esse procedimento, né? E eu fico muito grata a Deus por eu ter essa oportunidade de estar fazendo esse procedimento e também por ajudar outros casais que estão passando por isso. Eu só tenho gratidão a Deus, aos meus pais, ao meu pai que conseguiu poder nos ajudar com esse tratamento. Se não fosse por eles, a gente não estaria fazendo esse procedimento também. Como todos sabem, é um procedimento caro, então é uma coisa assim que vai, né, gente, vai muito dinheiro, mas graças a Deus a gente tá tendo essa oportunidade e eu não sei nem o que falar, Então, gente, eu queria mais comentar sobre esse propósito de Deus na nossa vida e como foi que eu passei essa síndrome da hiperestimulação ovariana com Deus, porque se não fosse Ele, gente, eu não teria conseguido passar por isso, não teria. E meu marido também, que me ajudou muito nesses dias difíceis que a gente acha que a gente não vai conseguir passar, mas a gente consegue, gente. Tenha fé em Deus que a gente consegue passar por tudo isso assim. E quando você vê, Deus está encaminhando o seu sonho, o seu desejo, enfim, o que você precisa aí no seu coração para você ser feliz. Porque o que a gente precisa agora é do nosso filho, pra gente poder ser mais feliz ainda, pra gente poder dar tudo, assim, a nossa felicidade, poder amar, poder adorar, poder fazer tudo, gente. Porque é isso que a gente mais quer, a gente quer o nosso positivo. E eu tenho fé em Deus que o nosso positivo logo estará vindo. E só para falar um pouquinho para vocês, gente, a gente não conseguiu fazer a transferência nesse ciclo por conta da síndrome da hiperestimulação ovariana. Então a gente tem que esperar mais um ciclo para a gente poder fazer. E assim que a gente tiver o próximo ciclo, né, de menstruação,
e daí a gente vai lá fazer a transferência. Daí eu venho aqui contar tudinho pra vocês também, tá bom? Gente, então é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado pela experiência que eu estou passando um pouquinho pra vocês. Eu sei que ficou um vídeo longo, mas é um vídeo assim que precisa ser autoexplicativo. Para todas as mãezinhas e os casais entenderem o que é a síndrome, e que também, se você tem uma boa reserva ovariana, se você é nova como eu, tenho 26 anos, você também pode passar pela síndrome, mas você vai passar com muita fé em Deus, com muita perseverança ali no que você quer, tá? E vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá bom? Um grande beijo então. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.